segunda edição do Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição integrada no circuito nacional desta disciplina, as Águas Abertas, quando de resto já vamos caminhando para o fecho do circuito deste ano de 2021. Já lá vamos à distância principal, os 3.000 metros, mas para já temos aqui ainda a pontuar a prova de promoção apenas 500 metros. Estas provas de 500 metros ou 1000, seja o que for, provas muito mais pequenas que vêm acopladas à prova principal, são provas muito importantes para a divulgação. Normalmente são provas em que nadam nadadores que não estão filiados, nadam nadadores mais jovens que vêm experimentar a disciplina pela primeira vez, ou então mesmo porque não são nadadores tão hábeis, tão experientes e gostam de nadar umas distâncias mais curtas. Portanto, nós favorecemos sempre que aconteçam estas provas mais curtas para podermos abrir o leque de nadadores que estão presentes nas águas abertas. E aqui conseguimos ver a nadadora Giovanna Aita, uma nadadora do Oliveirense, de naturalidade brasileira. Ela que está com a família muito recentemente em Portugal e começou a praticar. Isto é muito importante, que é um clube que não tinha historial de nadadores de águas abertas e que agora até se calhar muito provavelmente por impulso desta nadadora que já tinha alguma experiência no Brasil, aqui também retomam a modalidade e voltam a ter esta disciplina. E desde já o resultado final desta distância de promoção de 500 metros, aqui foi mais forte o setor feminino, justamente vantagem para esta jovem brasileira radicada em Portugal, Giovanna Aita, da União Desportiva Oliveirense Fer Silva, a fazer o registro de 8 minutos 21.2. O primeiro homem foi um veterano, Vicente de Becerra Gil, um nadador individual, ex-selecionador nacional de basquetebol feminino em Espanha. Aqui nas águas de Montalegre, a fazer o registro de 11 minutos 10.7. Muito tranquila, principalmente porque o vento tá para lá e a gente veio de lá, então foi super tranquila. E a água a facilitar? Aham. A água, só para entrar tá fria, mas depois é muito tranquila, muito boa. A prova foi em paraje espetacular, é muito bonito. A água tem a temperatura muito boa, é muito bem organizada. Me gostou muito nadar aqui. Ótimas condições para a natação de águas abertas. Sim, eu creo que as condições são ótimas. É um prazer nadar aqui, a prova foi cortinha, pero eu não sou federado, por isso me inscrevi a esta prova e não a de 3.000. E vamos lá então para os 3.000 metros, prova integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas. É a 7ª prova do circuito, quando vamos caminhando para o final do calendário desta competição. Imagens da barragem do Alto Rabagão, estamos em Montalegre, Terras de Barroso. Aqui o diretor técnico regional do Nordeste a fazer aqui o briefing para os nadadores. E tudo pronto para a partida. É uma prova, é a 7ª prova, neste caso, não é? Do Circuito Nacional de Águas Abertas. Tínhamos aqui o pelotão que esteve na prova, com os nadadores de elite e também os nadadores masters, todos alinhados à partida. É uma prova também por ser distante dos grandes centros, não teve uma participação tão massiva como outras provas, mas mesmo assim tem aqui uma parte importante do pelotão nacional. E aqui podemos ver que desde cedo um grupo de nadadores foi ali ganhando a liderança, e aqui nas imagens podemos ver que é um sítio muito, muito giro, e é um plano de água espetacular para fazer este tipo de provas. E aqui na imagem podemos ver que houve um nadador, o Lucas Fernandes, da Galiza, que procurou tomar a dianteira logo desde o início, fez aqui um arranque de prova muito forte. Aqui na perseguição podemos ver aqui com a touca a dizer Ita, da Itália, mas é o nadador Martim Machado, nadador individual de Coimbra, e Gustavo Marques com aquela touca da Suécia, também nadador individual de Coimbra, e ainda o António Bessa, um nadador já master, mas muito experiente, tanto nas águas abertas como na piscina, aqui na sua cauda, e aqui os nadadores procuravam não deixar muito fugir o Lucas, nadador galego. Estas provas aqui no Circuito Nacional muitas vezes são pautadas por alguns arranques mais lentos, algum controle aqui dos nadadores mais rápidos, controlam-se e procuram aguardar aqui um bocadinho pelo fim, fazendo aqui um paralelismo das águas abertas para aquilo que estão mais habituados a ver. As águas abertas funcionam um bocadinho mais em termos de pelotão, às vezes até como o ciclismo,
sendo provas que os pelotões vão ali muito colados, há nadadores que arrancam e depois o pelotão vai atrás. Portanto, há aqui a dinâmica da prova é muito parecida à do ciclismo, que é engraçado ver. Que uma das grandes diferenças tem a ver com o contacto físico. Aqui a prova, fruto de um pelotão mais pequeno e heterogéneo, acaba por alongar muito e não tem esse compacto. Quando o grupo é muito homogéneo, estes contornos de boias normalmente são agressivos, existe algum contacto físico. Aqui podemos ver que o Martim Machado já tinha reculado em Lucas, nadador galego. Aqui Martim Machado a procurar a sua esteira, precisamente para procurar não o cone de vento, mas aqui um cone aquático, uma esteira, como nós costumamos dizer, que facilita aqui um bocadinho o nado. E aqui logo atrás dele o Gustavo, que também desde cedo formaram este grupo de 3 nadadores. Aqui, como podemos ver, o contorno de boias ali com algum conflito. E aqui podemos ver as 2 primeiras raparigas, as 2 que estão neste momento a disputar o circuito nacional, o primeiro lugar, a nadadora do fluvial portuense Marta Pimentel, que é mais perto aqui do ecrã, e do outro lado Ana Rita Queiroz, nadadora individual de Coimbra, as duas que são as 2 líderes do circuito neste momento. E aqui conseguimos ver aqui uma imagem aérea muito, muito bonita e ilustrativa. Conseguimos ver aqui o grupo de 3 da frente, com o António Bessi e o Diogo Nunes na perseguição, e depois atrás com as 2 meninas que vão aqui na luta. Ana Rita Queiroz, que esteve no Campeonato da Europa de Júniores a nadar os 10 km, e Marta Pimentel, que tem lutado também por um lugar na seleção, ainda ficando ali muito perto dos lugares de entrada na seleção, e que aqui no circuito nacional este ano apostou muito e tem estado a fazer excelentes resultados, sempre com lugares de pódio. E aqui na imagem podemos também observar Joana Rodrigues, nadadora individual da Associação de Coimbra, que é a 3ª classificada neste momento no circuito. É uma nadadora que já tem estado integrada em provas da Seleção Nacional. E vamos a uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui o juiz internacional Pedro Brandão, o primeiro juiz português presente na prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos. Aconteceu em Tóquio recentemente. Anteriormente já tínhamos contado com as presenças de Paulo Freixenet e também de Luís Liberato, mas por inerência de funções no âmbito das suas competências no Comitê Técnico da Federação Internacional. Pedro Brandão, o primeiro juiz internacional selecionado para os Jogos nas águas abertas. A experiência foi excepcional. Para mim, estar presente nos Jogos, como para qualquer árbitro, é um prémio praticamente de carreira. As restrições do Covid, obviamente, foram transversais a toda a gente e afetaram sobretudo os nadadores. As condições em Tóquio já por si são muito complicadas, a temperatura sempre muito alta, a temperatura da água a rondar os 29 graus às 6h30 da manhã quando foram as provas, e a umidade relativa muito alta também. Portanto, os nadadores tiveram um ano à espera da qualificação, tiveram mais um ano à espera dos Jogos agora realizados este ano, portanto foi muito mais complicado para os nadadores do que para nós. Para nós, obviamente que as restrições tiraram-nos alguma mobilidade e ficámos praticamente resumidos ao hotel, à área da prova, ida e volta, e aos autocarros, não podíamos sair do hotel. Dentro do hotel tínhamos também restrições de número de pessoas em ajuntamentos, tanto que a nossa área de trabalho era a zona da prova. E, entretanto, o corpo de juízes nacionais vai crescendo para que outros nomes também possam despontar, por exemplo, para os próximos Jogos em Paris 24? Exatamente. Nós temos tido a vantagem, em relação a muitos outros países europeus, de ter cá a Taça do Mundo de Setúbal. Durante estes anos fizemos 3 qualificações olímpicas e isso deu-nos um know-how muito grande. O Pedro Brandão é um nome que é a pontinha do iceberg neste momento, mas temos uma base muito sólida, com juízes com bastante competência, neste momento já a atuarem em campeonatos da Europa Júniores, em campeonatos da Europa Absolutos, e temos que trabalhar todos em conjunto para que, uma vez mais, haja um português em 24 em Paris. E voltamos à competição, estamos a acompanhar os 3.000 metros do Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre, aqui em Terras de Barroso, na barragem do Alto Rabagão. E na frente, o Lucas Fernandes, da Galiza, já a cair um pouco.
Sim, aqui a dupla de Coimbra assumiu a liderança no momento em que nos encontrávamos sensivelmente um bocadinho depois de metade da prova. A prova que tinha 3 voltas de 1000 metros, e aqui eles aproximavam-se no final da primeira e já tinham assumido a liderança. E aqui o Lucas, que estava atrás, ainda não sabemos por dificuldades, se por opção, aqui na cauda destes 2 nadadores, aqui procurando também a esteira e procurando poupar alguma energia. Este poupar de energia é muito importante nestas provas longas, não é? Estamos a falar de uma prova que dura sensivelmente entre 33 a 37 minutos, por aí, isto porque a distância pode sempre não estar a 100% correta, ou às vezes porque os próprios nadadores tomam retas que não fazem pequenos desvios no percurso, até porque aqui nesta prova não havia leading boat. Eles têm que se orientar sozinhos, embora as boias têm distâncias relativamente curtas e é uma prova onde é relativamente fácil fazê-lo. E aqui continuam os 2 nadadores de Coimbra ligeiramente perto um do outro, aqui a controlarem-se, parece. Vão na direção aqui da reta final, mas ainda com uma volta por completar. E estão a procurar aqui as melhores posições até para o contorno, como podemos observar aqui o contorno da boia. Eles aqui estão na reta da meta, mas neste caso ainda vão fazer mais uma volta. Como é sabido, esta prova conta para o 14º Circuito Nacional de Águas Abertas. Aqui falando um bocadinho de algumas curiosidades até da prova de Águas Abertas, aquilo que é o calendário internacional de referência para campeonatos do mundo, campeonatos da Europa. As Águas Abertas, as distâncias de referência são os 5, os 10 e os 25 km. Estas são as 3 distâncias que se nadam num campeonato do mundo ou da Europa. Num campeonato da Europa de Júniores, onde já estiveram presentes aqui o Gustavo e o Martim, que são os 2 nadadores que lideram a prova, nós temos as distâncias de 5, 7,5 e 10, mas para nadadores de 14, 15 anos, 16, 17 e 18, 19, por esta ordem. Portanto, isto são as distâncias de referência. Aqui o nosso circuito nacional varia entre os 2 e os 5 km, a distâncias um bocadinho mais curtas, mas porque nós pretendemos captar aqui nadadores, procuramos ser inclusivos, e mesmo porque também temos aqui os Masters a nadar e procuramos ter aqui distâncias mais inclusivas para os nossos nadadores todos. E aqui na imagem podemos observar aqui a Beatriz Gaspar e a Matilde Florencio, nadadoras, uma individual de Coimbra e a outra nadadora do Condeixa Aqua Clube, que vão aqui a disputar aqui também aqui o terceiro grupo do setor feminino, talvez terceiro. Aqui podemos um bocadinho acima delas, podemos ver aqui a nadadora Mariana Santos, nadadora do Lagoa Académico Clube, uma nadadora que iniciou este ano aqui a sua carreira na natação de águas abertas e que já tem apresentado aqui alguns resultados interessantes. Novamente aqui a nadadora Joana Rodrigues, esta neste momento era a terceira nadadora, vamos subindo aqui na classificação de trás para a frente. Nadadora que tem vindo aqui sempre a lutar pelos pódios no circuito nacional, uma nadadora que tem apostado já desde há 2 anos nas águas abertas, e que tem tido bons resultados. Nadadora que também, tal como muitos outros, sofreu aqui um bocadinho com a questão pandémica. Aqui agora a nadadora que se encontrava em segundo lugar, a Marta Pimentel do Fluvial Portuense, nadadora que também vem nos últimos anos a apostar nas águas abertas e que tem tido um crescimento muito positivo agora nos últimos anos. Esta talvez uma nadadora que até tenha beneficiado com a questão pandémica, que cerrou os dentes e trabalhou muito bem. E aqui Ana Rita Queiroz, uma nadadora também que tem tido muito sucesso tanto na piscina como nas águas abertas, já esteve em campeonatos internacionais tanto de uma disciplina como da outra, campeonatos da Europa de Júniores, e que aqui vinha acompanhada com o nadador já master, que é António Bessa. Aqui continuamos com Rita Queiroz, com uma abraçada bem comprida, que lhe é característica, e aqui numa passagem da boia bastante ligeira, sem grandes dificuldades. Ela que vem aqui a lutar pelo circuito nacional, prova que ainda é liderada pela Marta Pimentel, mas que ela procura aqui ganhar pontos à Marta para conseguir alcançar o primeiro lugar. Isto porque são 10 provas do circuito, mas vão contar apenas as 8 melhores, e por isso apenas no final, quando pudermos descartar as duas menos pontuadas, aí sim poderemos fazer as contas. E vamos então para o desfecho para já da prova masculina. Podemos ver aqui na frente da prova novamente, continua aqui o Martim e o Gustavo. Aqui a curiosidade talvez aqui do Martim, que nós nas outras imagens estávamos a ver sempre o Gustavo pela linha de dentro da prova.
Aqui o Martim, talvez até por estratégia, adotou aqui a parte da frente, a parte de dentro, isto porque aqui na última boia, por vezes é importante, estando o nadador por dentro, ao rondar a boia, às vezes consegue ganhar ali meio metro, 1 metro, isto por vezes pode ser decisivo. O nadador Luca, o nadador galego, que se manteve ali sempre na cauda, continua a estar aqui preparado para esta disputa. Podemos ver aqui a rondagem, podemos observar ali o Martim ganhou cerca de meio metro de vantagem, que às vezes pode ser vantajoso aqui para este sprint final, que tem cerca de 100, 150 metros. E aqui na imagem podemos ainda observar aqui alguns nadadores que vinham a ser dobrados, pronto, algo normal, porque é uma prova que tem nadadores masters, nadadores que chegam a ter 70, 75 anos e que fazem estas provas. Aqui na imagem podemos ver agora o nadador Lucas Fernandes que não conseguiu se sprintar aqui para fazer frente aos nadadores de Coimbra, que vão aqui ombro a ombro aqui a batalhar, parecendo agora aqui na fase final. Podemos reparar até pelo ritmo e frequência de braçada que eles ainda tinham margem para poder sprintar no fim, e aqui sim podemos ver agora Martim Machado a superiorizar-se aqui neste sprint final. É o desfecho da prova de 3.000 metros a contar para o Circuito Nacional de Águas Abertas. É o Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre. Vantagem para o individual Martim Machado no registro de 37 minutos 55, à frente de um outro companheiro de seleção nacional, o Gustavo Marques, no registro de 37 minutos 55, e na terceira posição, o homem que chegou a liderar esta prova, espanhol da Galiza, Lucas Fernandes, a registrar aqui 38 minutos 47. Os 3 primeiros no Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre. Foi uma boa prova, acho que até foi bem disputada. Estas provas, nessa altura, início da época, são sempre um bocado mais imprevisíveis, porque depende do estado de forma de cada um. E hoje tivemos aqui mais um nadador vindo de Espanha, que também veio acrescentar alguma competitividade, e aí gostei da prova. Muita discussão ali na frente. Sim, nós os 3 parámos no grupo, mas entre nós os 3 houve várias trocas de posições ao longo da prova e pronto, foi sempre muito renhido até ao fim. Olha, e aqui a água nesta barragem? A água é ótima, até é mais cristalina do que eu estava à espera. Aqui em Portugal acho que é das praias fluvial, no caso barragem, com as águas mais cristalinas onde eu já nadei, isso é ótimo para a visibilidade. Correu bem, foi boa competição, houve boa competição. Podia ter sido melhor, mas correu bem. Ali um grupo sempre na frente. Sim, foi muito competitivo esse grupo. Foi interessante nadar contra eles. A água, como é que a sentiste hoje? Estava em boas condições, estava ótima para nadar. Foi unha prova moi bonita, o primeiro de todo, nunca estivera aquí, pareceme un escenario moi bo, ideal para as aguas abertas. Eu personalmente fixen a primeira volta un pouco forte, tirando do grupo, rapidamente quedamos os 3 primeiros, logo deixei que pasasen eles, quedeime detrás esperando o final. Guardei un pouquiño de forzas, pero pensei que iba a ser algo máis fácil ao final. Estiveron moi fortes, non puiden facer máis que terceiro. Que te pareceu a água? A temperatura, perfecta, ideal. A min en Galicia, que é de onde son, está bastante máis fría que isto, o sea que perfecta, sen problema. E agora também o fecho do setor feminino. Sim, podemos ver aqui a Ana Rita Queiroz, que ficou com o nadador António Bessa. Ficaram os dois aqui isolados. A Rita Queiroz que acaba por ter um final de prova mais tranquilo, sem grande necessidade de um sprint final forte, pelo menos naquilo que toca à luta com o restante género feminino. Ela aqui mais solta aqui num final de prova, sem grandes margens para grandes lutas. E assim, vantagem para Ana Rita Queiroz, atleta individual, atleta da Seleção Nacional, 40-27. O registro para a primeira, ela que foi 5ª classificada geral, segunda no setor feminino, 7ª na geral, a Marta Pimentel, do Clube Fluvial Portuense, com 40-33-8, e na terceira posição, 11ª geral, a Joana Rodrigues, com registro de 41-15-3. As 3 primeiras no setor feminino, na segunda edição do Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre. Correu bem, aqui neste sítio é calmas ondas, o clima está um pouco seco, mas
Nadava-se bem, foi bom. A meio da prova vieste para a frente. Sim, exato, era esse o meu objetivo. Também para testar os meus limites agora nestas provas. E pronto, e depois a metade da prova arranquei e correu bem. Olha, e as condições da água? Sim, a água no início quando entramos está fria, mas depois está boa. Foi uma prova bastante boa, as condições da água estavam muito boas, temperatura acho que ninguém se pode queixar. Tinha só apenas um bocadinho de corrente, mas de resto estava ótimo. No início, na primeira volta, ainda acompanhaste ali a Ana? Sim, ali até meio da prova consegui acompanhá-la, mas sei que dei tudo o que tive e o que não tinha, portanto sinto que fiz um bom trabalho. Acho que correu melhor relativamente até a montar gelo, senti-me melhor a nadar. Também já tive, digamos que uma semana de treinos, apesar de não serem grandes treinos, porque tenho estado a treinar sozinha. Mas senti que para este início da época é, digamos que um bom partido. Pronto. Não deu para ir um pouco mais para a frente? Não, infelizmente não, mas senti-me melhor, bem melhor. Tenho, digamos que neste momento estou a ter o problema de me conseguir orientar um pouco nas boias, sinto que estou a desviar, mas pronto, é agora para isso que vou treinar, porque se não fosse para treinar não valia a pena. E após esta prova seguiam na liderança do circuito nacional, que de resto vai também caminhando para o seu final, o Martim Machado e a Marta Pimentel. E já um balanço geral com Pedro Viana em representação da Associação de Natação do Nordeste. O regresso numa segunda edição, portanto fizemos a primeira edição, a seguir foi interrompido no ano seguinte por causa da pandemia e agora é uma retoma na segunda edição do meeting de Montalegre. É aqui um momento também para ajudar a estimular a natação na região. É um momento para ajudar a estimular a natação da região. As Águas Abertas também promove a vertente mais lúdica, não é, da participação popular. E é isso que pretendemos também aqui, ao mesmo tempo que pretendemos também promover este território. Justamente para que portugueses e designadamente também espanhóis aqui venham conhecer. Exato, portanto nós estamos aqui muito próximos da fronteira com a Espanha. Orense, uma cidade espanhola, fica aqui a 80 km. A Galiza, que faz aqui uma fronteira, e a Galiza tem muitos nadadores de águas abertas, e a ideia é precisamente tentar aproveitar também esse potencial que existe na Galiza e atrair os espanhóis também aqui ao nosso território. E este plano de água pode servir e bem os nadadores? Eu penso que sim, eu penso que todos os nadadores que nadam aqui, os feedbacks que temos tido, é que todos eles ficam muito agradados quando nadam aqui, não só pelo enquadramento natural, mas também pela qualidade da água, a própria temperatura da água, a temperatura ambiente. Acho que é um local idílico, espetacular para as águas abertas. Boa. E assim foi a reportagem na segunda edição do Meeting Internacional de Águas Abertas de Montalegre, aqui na barragem do Alto Rabagão, em Terras de Barroso.